Bom dia, pessoal. Meu nome é Iago. A gente vai fazer uma apresentação falando um pouquinho sobre CAN e algumas vantagens sobre o Mailbox, ok? Então, como eu disse, meu nome é Iago, sou consultor técnico da Team Systems aqui no Brasil e eu atendo todos os distribuidores aqui e também ajudo com os Estados Unidos, ok? Então, tá aí o meu e-mail para quem precisar de alguma informação extra e no final da apresentação eu também vou passar um outro e-mail para retirar dúvidas, ok? Então, tá. Então, a apresentação vai ser um pouquinho voltada para as vantagens do nosso software, que é o Mailbox, no fluxo digital de um laboratório de prótese, ok? Mas antes de entrar nos quesitos das vantagens, eu vou falar um pouquinho de CAN de maneira geral, ok? Antes de falar de CAN, só vou demonstrar essa imagem aqui, que seria o fluxo digital, tá? Que a maioria que vocês estão assistindo conhece já, mas um ponto importante que muita gente esquece de falar ou não comenta durante as apresentações é o CAN, tá? E ele está aqui um pouquinho antes das usinagens da máquina, ok? E após o CAD. Então, após desenvolver o desenho da prótese no CAD, a gente passa pelo CAN, tá? Que vai mandar informação para a máquina. Mas o que o CAN exatamente faz? Tá? O CAN, a sigla CAN é Computer Aided Manufacturing, que é manufatura assistida por computador. É um software que vai controlar a máquina, ok? Ela vai dar informações para a máquina, para controlar a máquina de maneira adequada. Então, basicamente, ela vai traduzir o seu STL, o seu OBJ, o arquivo 3D, ok? Em uma linguagem que a máquina vai compreender, tá? E CAN, de maneira geral, na indústria, diversas máquinas utilizam CAN, tá? A liquidificadora, que é no caso dos CNCs da área dental, diversas máquinas, e eu gostaria de focar um pouquinho também, né, nesse caso, que impressoras 3D também utilizam CAN, tá? Então, o software de fatiamento de uma impressora 3D também é um CAN, ok? Então, tá. Então, o que o CAN faz? O CAN, basicamente, ele vai interpretar o seu STL e vai ler uma estratégia de usinagem que vai definir o que a máquina tem que fazer para te entregar aquele resultado, ok? Então, aqui tem dois exemplos que eu coloquei nessa imagem. Essas linhas vermelhas que vocês estão vendo seriam basicamente o percurso que a ferramenta vai ter que fazer para retirar ou alisar o material naquela determinada operação, ok? Então, aqui são duas operações diferentes, tá? Então, cada linha que vocês estão vendo aqui nessas duas imagens é uma operação, tá? Então, dentro da estratégia do software, é determinado diversas operações que têm uma sequência correta para fazer, e cada uma delas é identificada dentro do software para pegar uma ferramenta correta, um avanço correto, uma rotação correta para te entregar um resultado adequado. Então, o software ele vai ler o STL que está por trás e vai gerar esse percurso de ferramenta para o software, ok? Eu vou demonstrar um videozinho aqui, só para ficar um pouco mais claro. Então, aqui é uma operação, por exemplo, uma operação de furo, ok? Então, a ferramenta, ela, nesse caso aqui, é uma de 2 milímetros, ok? E ela vai interpolar em direção ao centro do furo para realizar exatamente aquela operação de furo. Então, todas as informações de parâmetro aqui estão adequadas para essa operação, tá? E aqui, no caso, é um alisamento de uma interface. Então, ela vai interpolar, seguindo o perfil da interface, para dar um alisamento correto naquela região, tá? Então, essas linhas são geradas pelo CAN, mas, ainda assim, a máquina, ela não entende essas linhas. O que a máquina entende? Ela entende, basicamente, coordenada. Então, essas linhas são transformadas em coordenada para a gente. Então, é esse o código que a máquina vai ler, tá? Então, aqui eu coloquei 3 exemplos só para demonstrar para vocês que, independente da máquina, elas vão ler basicamente código, basicamente coordenada, ok? Então, aqui eu tenho um exemplo da Holland, da Ames e da Mangerbach, ok? E, apesar de entre uma e outra ter pequenas variações, mas todas são coordenadas, ok? Então, dentro, por exemplo, de um código desse, eu não tenho somente informação de coordenada, eu tenho informação
Coordenada, quando eu digo, é a coordenada que tem que ser levada à ponta da fresa em relação aos motores das máquinas, tá? Então, vocês podem perceber aqui que eu tenho A e B, X, Y, Z, né? Como coordenadas. Normalmente, uma máquina 5-eixo possui 3 eixos de translação e 2 de rotação, né? Os de translação é X, Y, Z e de rotação A e B. Então, os valores que estão aqui vão levar esses eixos junto com a fresa numa rotação adequada para confeccionar o trabalho. Então, aqui, por exemplo, nesse código aqui, eu tenho uma rotação de 54.000, M8 é um código que liga irrigação, então, devido à rotação e ao código que liga irrigação aqui, eu já sei que esse material, por exemplo, é um silicato. E é isso que a máquina vai ler. Ela vai ler todas essas informações aqui para operar de maneira correta. Então, independente da máquina, ela vai ler um código como esse aqui. Então, a função do software CAM é compreender e interpretar o seu arquivo 3D, que foi gerado através do CAD, e converter num código como esse daqui, para que a sua máquina possa ler de maneira adequada. Okay? Então, é basicamente essa a função do CAM. Okay? Uma das vantagens de se ter um CAM aberto é você ter a possibilidade de utilizar diversas geometrias diferentes de fresas. Tá? A gente não fica limitado ao que o fabricante da máquina, ou enfim, propõe para a gente. Muita máquina de mercado basicamente trabalha com fresas ball, que são basicamente essas daqui, que é o arredondado, né, a ponta arredondada, e topo reto. Alguns fabricantes têm a tórica, que é essa daqui, que ela tem uma parte reta e um pequeno raio na ponta da fresa, mas existem diversos tipos de fresas no mercado, como eu coloquei na imagem ali como exemplo, tá? E tendo um CAM aberto, você não fica limitado às fresas que o fabricante te propõe. Desde que você tenha a fresa física, você pode inserir na máquina, claro, desde que a haste dela seja a mesma que a máquina consiga pegar, né? Que a pinça consiga prender ali. Se você conseguir colocar essa fresa na máquina e você tem um CAM aberto, você consegue utilizar diversos tipos de fresas sem problema algum, tá? Então, aqui é um exemplo de uma fresa em T. Aqui a gente tem a button com canal angulado, então a gente não conseguia fazer o assentamento vindo na parte oclusal, porque o canal está angulado. Então, a solução é utilizar uma ferramenta em T para fazer o assentamento desse parafuso pela parte da interface. Então, a ferramenta em T, ela entra pela interface, como vocês estão vendo, e realiza a operação de desbaste para confeccionar o assentamento do parafuso de maneira adequada. Essa é uma solução que a gente tem, né? A gente precisa de uma fresa um pouco não convencional, tá? Na Europa, Estados Unidos, o pessoal usa bastante essa ferramenta aqui. Aqui no Brasil, infelizmente, quase ninguém usa, mas é uma ferramenta que está disponível para compra e com um software aberto como o Millbox, a gente consegue inserir essa ferramenta e consegue utilizar ela de maneira adequada. Okay? Então, aqui é um outro exemplo. A gente conseguiu colocar dentro de um parceiro nosso uma ferramenta de 0,2 milímetros. Então, eu estou comparando ali uma ferramenta de 0,6, que a maioria das máquinas tem, com uma de 0,2. Então, vocês podem ver que a espessura dela ali, o diâmetro, é muito menor, né? Então, ela vai me dar um detalhe a mais de sulco, um detalhe a mais no elemento em si, tá? Então, aqui, que nem eu disse, a nossa limitação é ter a fresa física. Eu tenho a fresa física, ela encaixa na máquina, eu consigo adicionar no software, ok? Então, tá. Dentro do nosso software, nós temos diversos tipos de objetos que, na hora da importação, a gente vai selecionar para que ele interprete esse objeto de maneira adequada, ok? A gente sempre está desenvolvendo mais, já tem alguns objetos novos que não estão aqui nessa imagem, por exemplo, o núcleo, né? Então, a gente sempre desenvolve o software para conseguir interpretar melhor cada objeto e entregar um resultado melhor para o usuário final, para a máquina, para que ela consiga fazer aquilo de maneira adequada. Então, a gente sempre está desenvolvendo objetos novos que são adequados para a área dental. Okay? Então, antes de entrar em mais detalhes das vantagens do software, só vou comentar que o software, basicamente, eles são duas versões. Ele é o Millbox e o Millbox Expert ou Sum 3D. Okay?
que é? O Mailbox ele é uma interface amigável que o usuário vai utilizar, tá? Mas o cálculo por trás, quem faz é o Mailbox Expert, que é um software totalmente aberto, totalmente. Então, o que eu quiser fazer, desde que eu tenha conhecimento, obviamente, em cima do software, eu consigo realizar dentro do Mailbox Expert. Dentro do Mailbox Expert, eu não tenho limitação, ok? E o Mailbox, ele é basicamente uma interface mais amigável que vai sobrepor o Mailbox Expert para auxiliar e facilitar o usuário no dia a dia, ok? E eu vou passar agora algumas das vantagens em relação ao Mailbox e depois da apresentação eu vou demonstrar o software, ok? Então tá, dentro do software nós temos duas simulações, uma simulação cinemática e uma simulação residual. A simulação cinemática, ela vai me mostrar exatamente a movimentação que a máquina vai realizar para me entregar a peça que eu calculei, okay? Que é o STL que foi gerado através do CAD. Então, ela vai me mostrar qual ferramenta vai ser usada para o desbaste, ela vai simular o desbaste, ela vai simular o alisamento, enfim, ela vai simular todas as operações. E eu vou ter como resultado um arquivo, por exemplo, que vai ser levemente, pode ser levemente diferente do arquivo que eu estou tentando usinar. Pode ser por limitação física, que a fresa, por exemplo, não acessa, ok? E eu também tenho a simulação residual. O que a residual vai fazer? Ela vai comparar o meu resultado que vai ser entregue com o meu STL e vai fazer um mapa de cor em cima desse resultado e vai me demonstrar o que ficou diferente em relação ao meu STL, tá? Então, vocês podem perceber ali que, por exemplo, entre as ameias dos dentes, nós temos um material ali de aproximadamente, tá, verde e amarelo, 0,2, 0,5. Isso quer dizer o quê? Que provavelmente nesse cálculo aqui, quem calculou, só tinha uma fresa 0,6 e acabou não conseguindo acessar aquela região. Então, se eu tivesse, por exemplo, uma fresa 0,3, uma fresa mais fina ainda, eu poderia ter acessado aquela região e ter desbastado esse material que ficou dentro. Mas foi selecionado somente uma fresa 0,6 para fazer o acabamento nesse caso aqui, então ficou um pouquinho de material. Então, na simulação residual, eu consigo compreender e identificar facilmente aonde que vai ficar o material na minha usinagem. Okay? Aqui é uma ferramenta bem importante e bem poderosa do nosso software também, que é a função de replace, tá? Então, quando a gente tem uma peça sobre implante, ela reconhece o implante, ok? E se o implante não tiver problema, a gente consegue usinar tranquilo. Nesse caso aqui, e eu vou demonstrar um outro caso depois no software, nesse caso aqui, como vocês podem perceber, foi gerado no CAD uma falha dessa interface aqui. As interfaces estavam muito próximas, e acabou acontecendo da malha da interface vizinha, interferiu nessa interface aqui, e ficou um material dentro dela, tá? Então, esse aqui foi um erro do CAD, no caso, né? Aqui, no caso, num CAM fechado, se eu não tenho uma função como essa, eu tenho que voltar para o CAD e redesenhar totalmente essa peça, basicamente, porque no CAD, uma das primeiras opções é a seleção do implante. Então, eu, basicamente, teria que refazer todo o trabalho, tá? Porque foi gerado o arquivo errado. Nesse caso aqui, a gente usou a ferramenta Replace para corrigir essa interface aqui. Eu já tinha essa interface dentro da minha biblioteca, ok? Então, eu substituí, como vocês podem ver, a interface azul danificada por uma amarela corrigida e consegui usinar esse arquivo sem problemas, ok? Aqui, no caso, se eu não tivesse essa interface na biblioteca, eu poderia extrair ela dessa interface boa, por exemplo, e trocar na interface que está com um problema, ok? Então, essa ferramenta é muito importante também, por exemplo, quando você recebe muito arquivo de fora, que você não tem um controle de qual biblioteca o cadista selecionou. Então, a gente não tem como identificar qual é a dimensão correta, enfim. Então, na dúvida, a gente pode trocar uma interface duvidosa por uma certa, que a gente já testou, já validou, já aprovou, ok? Então, é uma ferramenta bem importante para o dia a dia de um laboratório que tem o fluxo digital, tá? Aqui é a função de extrair a interface, onde eu importo um arquivo. Se eu não tenho esse arquivo na biblioteca, eu sei que ele é um arquivo bom, uma interface boa, que eu comentei, eu posso extrair. Então, o software, eu coloco um nome que eu queira para essa interface
e eu consigo gerar cilindros para extrair essa interface do meu arquivo STL. Então, vocês podem ver aqui, no caso, eu criei 3 cilindros, né? E tudo que está dentro dos cilindros verdes ali, ele vai ser extraído e inserido na minha biblioteca. Então, se algum dia, por exemplo, eu receber um outro arquivo que eu sei que é essa interface, mas a interface que está no arquivo, é esse implante, né? E a interface que está no arquivo é duvidosa, eu já vou ter esse arquivo na minha biblioteca, então eu posso substituir por essa que eu já usinei e eu sei que vai estar correto. Okay? Além de trocar a interface ou extrair a interface, eu também consigo manipular facilmente as dimensões de furos dentro do meu software. Okay? Então, por exemplo, vamos supor que o cadista aqui utilizou uma biblioteca de metal, por exemplo, aonde o parafuso é diferente ou onde o assentamento, a espessura do assentamento do parafuso é diferente. Então, sem ter que voltar no CAD e corrigir, trocar a biblioteca, a interface desses arquivos, eu consigo ajustar isso dentro do CAM. Basicamente, eu posso alterar o diâmetro, alterar a altura, posição dessa região. Então, por exemplo, vamos supor que ele usou uma biblioteca de metal, onde o assentamento aqui esteja com 0.5, por exemplo. Se eu fosse usinar esse mesmo arquivo em zircônia, às vezes 0.5 é muito fino. Então, dando torque do parafuso, ela vai quebrar aquela região. Então, basicamente, eu posso vir aqui e mexer na altura e na posição vertical e jogar o assentamento mais para cima, na medida que eu quero. Né? Então, eu consigo ver aqui o tanto que eu movimentei, o original, se eu quiser voltar, se eu clico no original, ele volta para a posição normal. Então, eu não preciso depender do CAD para realizar algumas alterações. Okay? Então, eu consigo fazer isso dentro do CAM, o que isso vai agilizar bastante o meu trabalho. Tá? Então, dentro do CAM, eu consigo também realizar ajustes de interfaces. Então, uma interface que é duvidosa, por exemplo, eu já usinei ela, e eu quero realizar algum ajuste, eu consigo fazer ajuste tanto vertical quanto horizontal, e em sobredentes eu consigo realizar um ajuste também, porque às vezes, por exemplo, o espaço de digitação que eu usei na hora de desenhar o CAD, ele está pouco ou está muito, então eu consigo realizar esse ajuste dentro do CAM também, e fazer uma análise de espessura se necessário. Se é um arquivo que você recebeu e você não tem conhecimento do cadista que desenhou isso, enfim, você consegue fazer uma análise de espessura no arquivo para evitar um problema que você possa ter durante a usinagem. Por exemplo, aqui é um caso de silicato, eu tenho uma região ali que eu sei que eu estou por volta de 0.1, que é muito fino, o que poderia dar um problema de silicato, então eu consigo identificar isso antes e informar, por exemplo, ao cadista ou a pessoa que me mandou o arquivo para corrigir esse arquivo, porque pode ser que dê um problema, ok? Um ponto importante também é a respeito de barra estabilizadora. Essa daqui é uma barra estabilizadora convencional, que a maioria dos CANs tem, tá? A maioria dos CANs utilizam. A diferença no nosso software é que nós temos opções de 5 barras e a gente consegue colocar uma personalizada através de um arquivo STL, tá? Eu gostaria de focar um pouco mais, eu vou postar algumas fotos, dessa barra Wing, que é uma barra mais fina, tá? Que ela sustenta ali o arquivo. E qual que é a diferença dessa barra? Então, basicamente, eu tenho 3 pontos aqui. Toda essa região aqui do meio da peça, eu ganho material, ok? Como eu não tenho que usinar essa região, eu ganho tempo de máquina e ganho fresa. Então, eu tenho uma economia de bloco, eu tenho uma economia de fresa e eu tenho uma economia de tempo de máquina, que correlaciona também ao tempo que você está guardando, a tempo de spindle, duração da máquina, manutenção, enfim, tá? Então, vou passar algumas fotos de clientes que estão utilizando o nosso software, tá? Com essas barras Wings. Então, vocês podem ver a quantidade de material que eu acabo ganhando com essas barras, né? Então, por exemplo, nesse bloco aqui, eu tenho quase ali 70% do bloco, não sei, de vantagem em relação à barra convencional, ok? Então, aqui também, mesma coisa. E aqui, no caso, a gente está rodando algumas AMANs já, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, se não fosse essa barra Wing, essa barra fininha, o cliente não iria conseguir usinar essas duas peças com a barra estabilizadora. Ele teria que usar 2 blocos, talvez, o que iria dar um prejuízo maior, né? um custo maior para essas peças, né? Então, o cliente conseguiu utilizar as duas barras, as duas peças aí num bloco só, mesmo no bloco da AMAN, nesse bloco menor,
ok? E aqui a gente tem um ganho de material, fresa, enfim. Okay? Aqui é um videozinho que eu vou passar de uma ferramenta que a gente está mexendo recentemente, tá? Adicionou recentemente. A gente está dando para o usuário final a possibilidade dele manipular o arquivo. Então, basicamente, se ele quiser, ele define as operações que ele quer e ele pinta as áreas onde ele quer fazer aquela operação, mais para áreas de retenções, né? Então, como vocês podem ver, essas áreas azuis de antes são áreas retentivas da peça. Então, aqui no caso, o usuário está pintando essas regiões e determinando para o software, eu quero que aquela região seja usinada, seja retirada daquela retenção. Então, vou voltar um pouquinho só para demonstrar melhor. Nessas regiões, quando você pinta, o software abre o offset, que é o espaço ali, né? Então, vocês podem ver que ele abre aqui para poder dar a inclinação e dar a abertura para a máquina conseguir acessar aquela região. Então, o usuário consegue controlar melhor o que ele está fazendo no caso. Então, se for necessário, o software abre a região. Se não for necessário, ele mantém a região da maneira adequada. Então, no caso aqui, era uma peça anatômica, é preferível para o usuário, por exemplo, usinar essa peça de maneira totalmente adequada. Então, o usuário consegue definir o que ele quer e o que ele não quer, por exemplo, né? Não é que o software não vai conseguir ou a máquina não vai conseguir acessar aquela região, mas o usuário tem o controle do que ele está fazendo aqui. Ele não precisa esperar uma definição do software. Então, por exemplo, na simulação, a gente consegue ver agora, depois do cálculo, que basicamente todas as áreas não tem um material sobressalente, né? Não ficou material naquelas regiões. Então, o usuário definiu o que ele quer nessa peça aqui, que tinha bastante retenção. Isso aqui eu vou demonstrar também. Tá? Dentro do software também, a gente tem a possibilidade de posicionar, por exemplo, dentro de um projeto, diversas peças, e eu determinar, por exemplo, eu tenho ali no caso, são 6 peças. Eu já terminei de posicionar 3 ali no caso. Então, eu posso deixar elas calculando enquanto eu vou movimentando ou posicionando as demais peças. Então, eu posso posicionar, finalizar algumas peças e após isso eu deixo o software calculando somente aquelas peças e eu posso terminar o posicionamento das minhas demais peças. Okay? E também uma ferramenta que eu gosto bastante é a definição. Se você já tem um trabalho calculado uma vez, você pode fazer uma execução parcial. Por exemplo, tem máquinas que salvam exatamente o ponto aonde pausou o trabalho. Mas vamos supor que aconteça uma queda de energia, né? E a máquina desligou, tudo desligou. Tem máquina que salva, que nem eu falei, o ponto exatamente onde parou o trabalho, tem máquina que não salva. Uma máquina que não salva, por exemplo, se eu estou usando um protocolo lá, algumas horas de usinagem, e ele já estava finalizando, faltou só alguns acabamentos, ou alguma interface, ou alguma coisa do gênero. Se a máquina não salva onde esse ponto parou, eu tenho que rodar esse arquivo desde o começo, né? O que me dá o que me faz perder um bom tempo, né? Então, dentro do software, eu consigo definir, se você já calculou esse arquivo uma vez, aonde eu quero, a partir de onde eu quero executar esse arquivo. Então, posso colocar a partir dos furos, a partir do alisamento, enfim, eu consigo gerar um cálculo parcial desse arquivo, ok? Então, é basicamente isso a apresentação. Agora eu vou demonstrar o software, ok? Então, esse daqui é o e-mail que vocês podem enviar em casos de dúvidas, tá? No final da apresentação, eu vou voltar para essa tela e qualquer dúvida vocês podem mandar nesse e-mail que a gente vai responder, ok? Então, beleza. Então, eu vou criar um novo trabalho aqui para começar, ok? Então, quando eu crio um novo trabalho, aqui dentro do software, eu vou ter, eu posso ter diversas máquinas, no caso aqui eu só tenho uma de demonstração, ok? E aqui nesse ícone eu tenho pacotes de ferramentas, no caso eu tenho 2 só, mas aqui eu posso ter geometrias diferentes, eu posso ter fabricantes diferentes, porque eu não fico limitado, que nem eu disse, a uma ferramenta, a um tipo de ferramenta do meu fabricante. Então eu posso gerar diversos pacotes, onde eu sei que dentro do pacote, por exemplo, Team Systems, eu tenho a ferramenta tal, 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 dentro do pacote OSG eu tenho a ferramenta tal, 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 e eu posso intercalando isso de maneira conforme eu tenho as ferramentas aqui ou não, ok? Então, a gente seleciona o pacote de ferramenta
E após selecionar o pacote de ferramenta e a máquina, eu seleciono o material. Dependendo do material, eu vou ter diversos equipamentos, ou somente um. No caso aqui, por exemplo, o zircônia, eu tenho equipamento de disco redondo e tenho posição de bloquinho. Se eu tiver, por exemplo, um Emacs, eu só vou ter a posição de blocos, ok? E isso varia de máquina para máquina, enfim. E a gente não fica limitado ao equipamento também, a gente consegue inserir qualquer tipo de equipamento no software, desde que a máquina esteja capacitada para pegar esse material. No caso aqui, eu vou fazer uma zircônia num disco redondo, ok? Então, agora aqui, eu vou importar os meus objetos, tá? Então, eu consigo definir para o software, por exemplo, o objeto correto, que eu já tinha dito previamente, e vou deixar ele importando enquanto eu vou importando demais objetos. Se eu clico no objeto, por exemplo, eu consigo ter uma análise dele em 3D aqui, consigo analisar a altura dele e a altura escalada, no caso, para uma zircônia, ok? Então, essa aqui é a altura real do objeto, essa aqui é a altura com o fator de contração, que vai ter que ser usado maior para a zircônia, ok? Então, eu vou importando esses objetos. Eu vou importar alguns implantes para fazer uma demonstração. Opa! Tem um objeto que eu importei errado aqui, marquei como coroa, mas ele já reconheceu, ok? E vou definir aqui a abutment e vou importar. E uma ponte sobre o implante também. E vou finalizar. Ok, então, após a importação desses objetos, eu vou demonstrar para vocês a posicionamento depois, enfim. E após a importação, a gente vai passar para os blocos, ok? E dentro dos blocos, aqui, eu tenho a possibilidade de criar um bloco novo, basicamente clicando nesse mais, ou então utilizar um bloco de estoque que eu tenha, né, clicando nesses ícones azuis. Antes de selecionar o bloco correto, eu gostaria de demonstrar sobre os multilayers, somente, tá? Então, dentro do software, nós temos a capacidade de ter dois tipos de multilayer. Esse tipo aqui, que é o multilayer degradê, onde eu consigo colocar exatamente uma cor na parte incisal e na parte oclusal, e eu consigo posicionar, vocês vão ver que o software, aqui está um pouco sutil, mas vocês percebem que o software, ele identifica exatamente a posição e tem uma região mais clara e mais escura, tá? E a gente também tem a possibilidade de colocar um disco com camadas, ok? Então, por exemplo, aqui, nesse disco aqui, eu criei 5 camadas, tá? E através das camadas, eu consigo posicionar exatamente onde eu quero posicionar o meu elemento. Por que tem a opção de camada e degradê? Porque, na verdade, um disco de zircônia, ele não faz um degradê real, né? Ele não vai passando de uma cor para outra sempre. Ele é prensado por camadas. Então, cada camada tem uma determinada altura, uma determinada espessura, e cada camada tem uma cor. Então, você pode, por exemplo, pegar com o fabricante, adicionar um disco aqui, e colocar em cada camada exatamente a cor do seu disco de zircônia. E dessa maneira, você tem um posicionamento mais adequado em relação ao que você quer. Se você quer uma cor um pouco mais escura, um pouco mais clara. Ok? Então, tá. Uma outra vantagem também aqui do software, quando eu tenho, por exemplo, mais de um disco no meu estoque, o software vai selecionar o disco para mim que tem mais uso que caibam todos os meus objetos, tá? Então, no caso aqui, ele selecionou o disco que tem 30% de uso, porque o de 50 e 51, por exemplo, não cabiam todos os meus objetos, ok? Então, ele selecionou aqui, no caso, esse disco. Se eu tivesse um disco que tivesse, por exemplo, 35% e eu tivesse ele aqui no meu estoque, o software iria selecionar de 35%, porque ele está mais usado, né? Então, ele te dá essa sugestão, é uma sugestão, você pode selecionar qual disco você quiser, ele dá essa sugestão para que você utilize todos os blocos, ok? E também, quando você cria um disco novo, a gente tem a possibilidade de criar uma etiqueta, tá? Então, é uma etiqueta que contém um código de barras com a informação do disco que você está criando, tá? Esse código de barras você pode colar no disco, na caixa do disco, enfim. E, posteriormente, no software, você pode usar uma webcam ou um
uma pistola de código de barra, tá? Nesse disco, para que você leia ele com a webcam e ache ele de maneira mais fácil dentro do seu estoque. Então, por exemplo, às vezes você não quer vir aqui ficar procurando no estoque os seus discos, né? Às vezes você está com o disco na mão e você fala, eu quero usar exatamente esse disco. Então, através de uma webcam ou de uma pistola de código de barra, você pode apontar para a webcam esse disco, ele vai ler o código de barra que foi gerado posteriormente, tá? E vai, anteriormente, desculpa, e vai ler esse disco de acordo, tá? E vai puxar exatamente esse disco para você, tá? Então, aqui, por exemplo, nesse caso, vamos criar vamos acionar um disco que a gente tem aqui de estoque mesmo. Beleza. Basicamente, agora eu já estaria pronto, claro, se eu não quisesse posicionar os meus elementos para rodar e calcular o passo. Mas eu vou demonstrar algumas funcionalidades do software agora. Então, basicamente, o software é muito intuitivo. Então, basicamente, para eu posicionar, eu só clico e arrasto a peça. Se porventura eu acesso uma região que já tem uma área usinada, o software deixa ele vermelho, ok? Então, eu posso deixar bem pertinho se eu quiser. E os conectores, eu também faço a mesma coisa. Eu basicamente clico e arrasto. Se eu deixo o conector numa região onde ele não tem sustentabilidade, não faz sentido um conector nessa região, por exemplo, porque ele não está preso em nada, ele fica piscando em amarelo, me informando que aquele conector não está fazendo a sua função, ok? Então, eu posso posicionar ele. Aqui no software, essas regiões em azul que vocês estão vendo são regiões de retenção, ok? Então, toda essa região aqui, ela está escondida, digamos assim, na vista de 0 graus aqui, ou 180. Então, são regiões retentivas para o software. Não quer dizer que o software vai deixar material nessa área. O software vai interpretar essas regiões e vai angular de acordo com o que a máquina consegue, de acordo com o que é permitido para o software, e vai usinar essas regiões. Okay? Mas por que eu estou demonstrando essas regiões em azul? Porque quando você posiciona um conector, vocês percebem essa linha branca aqui? Ela é exatamente a linha do equador em relação àquele posicionamento do objeto, que é o que vai encontrar no 0 e no 180, né, do objeto. Então, é uma sugestão que o software te dá em relação de posicionamento de conector. Então, se eu posiciono o conector mais para cima, por exemplo, ele vai criar uma região retentiva, né? Então, ele te informa que aquela região está retentiva. Então, quando eu clico numa peça e vou posicionar os conectores, ele sempre aparece essa linha do equador, que é a sugestão para posicionamento dos conectores, para evitar esses pontos retentivos, para que você tenha uma usinagem de acordo, ok? Dentro das opções de posicionamento de suporte, de pinos de suporte, nós conseguimos aqui alterar a espessura, tá? Facilmente, no lado, tanto do lado do bloco quanto no lado do dente, ok? Então, a gente altera a espessura. A gente também consegue alterar o formato, então nós temos um formato retangular que segue, quando ele está próximo da linha do equador, aqui dessa linha branca, ele segue a linha do equador para evitar justamente esses pontos de retenção, ok? E nós temos o retangular convencional, que daí perto da linha do equador ele não altera o formato para retirar a retenção, tá? Então, utilizando esse daqui, por exemplo, ela vai seguir a linha do equador para evitar justamente esses pontos retentivos, ok? E dentro de qualquer tipo de conector, nós temos 3 opções, que basicamente vai ser corte parcial, onde ela vai fazer um pré-corte para facilitar a remoção desse objeto, um corte total, onde após a finalização do trabalho, ela vem e alisa toda essa superfície, então esse conector vai sumir, e o azul, que ele não corta e mantém o conector inteiriço dessa mesma maneira, ok? Então, basicamente, para posicionamento das peças, seria isso. E uma outra função legal também, quando eu tenho duas peças que entre elas eu tenho um conector, o software já se ajusta automaticamente entre os conectores, aqui, né? E eu consigo posicionar isso e unir eles já entre as peças. Então, ele faz automático, né? Então, eu posso girar aqui
Para posicionamento dos conectores, eu também consigo clicar muito próximo do bloco e só girar aqui, se eu quiser. Okay? Dentro de peças sobre dentes, quando eu clico na peça, eu venho aqui em ferramentas, eu tenho duas opções, que é checar e fazer uma análise de espessura, por exemplo. Tá? Então, o software vai pintar a região e vai demonstrar para mim qual que é a região onde tem a espessura determinada. Eu posso alterar esses valores aqui no software e calcular. Então, esse elemento é o mesmo que eu comentei da imagem, ele tem uma região que está 0,1, inclusive. Em zircônia, por exemplo, pode ser que dê algum probleminha. Então, eu posso, por exemplo, nesse caso, voltar para o CAD e adicionar, jogar um pouco da oclusal para cima ali e adicionar um pouco de material. Se for o caso que eu não tenho muito o que fazer, porque o antagonista está muito próximo, enfim, eu posso usinar dessa maneira de qualquer jeito, ok? E também eu consigo fazer um ajuste nessa espessura na parte interna. Então, eu defino aqui, por exemplo, uma região que eu quero aumentar ou diminuir, tá? Então, o menos ele vai aumentar para mim, vai deixar mais espaço, e o mais vai diminuir. Então, eu posso definir para o software e ele vai usinar essa região, ou com mais ou com menos, depende do que eu definir, ok? Então, eu consigo fazer esses ajustes aqui dentro do software também. E ainda dentro do software, eu tenho as operações, vou deletar esse conector só para demonstrar melhor, as operações que eu queira ter um controle maior, né? Então, basicamente, dentro do software eu venho em ferramentas, eu seleciono aqui, ele vai abrir minha estratégia, identificar quais as operações que estão disponíveis para mim, tá? E eu vou em Custom Operation e eu pinto, eu determino qual operação que eu quero fazer. Por enquanto a gente tem 5, mas a gente está adicionando mais, ok? Então, por exemplo, eu quero uma remoção de undercut e eu pinto exatamente aquela área na vista que eu queira, tá? Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, que ele criou uma flechinha. Então, quer dizer que aquela região vai ser usinada naquela vista. Se eu não tenho acesso àquela vista, o software vai abrir um pouco mais o offset para mim aqui, para que eu consiga ter acesso àquela região. Isso vai fazer com que o meu offset fique um pouco mais aberto. Mas o que eu posso fazer? Eu posso basicamente vir e girar essa peça aqui, apertar o conector agora que os dois uniram ali, e usar esse offset que abriu a mais dentro de uma região que eu já tenho usinada. Então, basicamente, não perco mais material por causa disso, né? Então, eu consigo ter um controle dessas operações em relação dentro do software para que eu defina melhor as regiões que eu quero ter um acabamento melhor ou retirar uma retenção maior. Por exemplo, nessa peça aqui, eu tenho bastante retenção naquela região. Então, eu posso, por exemplo, vir aqui, trocar o conector de posição, vir nessa vista e eu quero que ela usine essa região, porque eu quero ter certeza que ela vai tirar aquela retenção, independente se ela tem acesso ou não. No caso, a máquina vai abrir o acesso para mim. Então, eu venho aqui em selecionar as regiões, seleciono a opção de retirar retenção e pinto essa região que eu quero que ela tire a retenção. Então, ela vai abrir um pouco mais offset para ter o acesso àquela região e ela vai usinar aquela região que eu pintei. Então, a gente dá para o usuário o controle da operação. Então, ele não precisa ficar preso ao que o software vai determinar para ele, ao que está preso na estratégia de usinagem para ele. O usuário final tem o controle das operações que estão sendo feitas. Ok? Uma outra função interessante que eu comentei é a de replace. Tá? Então, por exemplo, essa daqui é uma interface HE 3.3, tá? E ela está numa fixa. Isso está errado, tá? Isso devia ser uma fixa, uma ponte rotacional, tá? Então, ao invés de eu ter que voltar para o CAD e redesenhar toda essa peça novamente, eu posso basicamente realizar a alteração dessa interface aqui dentro do CAM para que ele usine de maneira correta. Então, basicamente, eu consigo vir aqui, ferramenta Replace, okay? Eu defino qual que é a interface que eu quero trocar, defino qual que é essa interface, se eu não sei, eu posso colocar não especificado, por exemplo, e eu vou trocar agora, por exemplo, pela rotacional da nova Branding Mark. Vou selecionar essa para trocar junto e realizo a alteração. O software vai retirar essas duas interfaces anti-rotacionais para mim e vai inserir as rotacionais, né? Então, aqui eu consigo trocar a interface para uma interface adequada, ou, no caso, se fosse realmente um HE que eu queria usinar,
mas eu tenho dúvida dessa biblioteca, eu posso trocar para o meu HE que está dentro da própria biblioteca. Por exemplo, vou trocar um deles somente. Essa interface, vocês podem ver que tem um arredondado na quina, né? Eu vou trocar para um HE que não tem um arredondado. Então, o software vai trocar para mim a interface, mantendo exatamente as faces de acordo. Então, eu consigo trocar para uma interface que eu quero corrigir, ou que é uma interface duvidosa, eu quero trocar para uma interface boa, uma interface que eu sei que vai usar correto. Tá? Na nossa biblioteca de interfaces, a gente tem diversos tipos de implantes, e aqui no Brasil eu estou focado em realizar a adição de diversos implantes que são utilizados aqui no Brasil, Neodent, Signovin, Cistriae, enfim, diversos fabricantes, tá? Mas, se por um acaso você tem um arquivo que nem esse daqui, tá? Que a gente basicamente importou ele, a gente sabe que essa aqui é uma interface boa, a gente pode extrair essa interface e adicionar na nossa biblioteca. Basicamente, eu venho aqui, extrair conexão, tá? Eu seleciono qual interface que eu quero extrair, coloco um nome para ela, interface teste, por exemplo, né? Só para definir. Se ela for uma interface antirrotacional, eu vou determinar um ponto que é de travamento dessa interface, de posição. Nesse caso, eu tenho duas opções, ou interfaces retas, ou essas trilobe, ok? Então, nesse caso, é uma interface reta, e eu determino a linha de travamento. Então, eu dou um clique, ele confirmou para mim, e agora eu vou extrair a minha interface em relação ao STL. Então, nesse caso aqui, com um cilindro já estava bom, né? Eu basicamente com um cilindro já extraí toda a interface. Mas se eu quiser, eu posso redimensionar aqui esse cilindro, né? Basicamente clicando ou colocando um valor, por exemplo, 3.2, enfim. E eu posso criar diversos cilindros para que eu extraia essa interface de acordo com o que eu preciso, tá? Então, vou confirmar esse cilindro, vou criar um outro cilindro agora, por exemplo. Vou aumentar um pouquinho o diâmetro dele. Nesse caso aqui, eu vou criar 3 cilindros para ele extrair corretamente aqui a minha interface, ok? Então, extrair aquele e vou adicionar mais um aqui para o final para extrair de acordo. Então, tudo que ficar dentro desse meu cilindro, dos 3 cilindros verdes, ou quantos cilindros eu precisar criar, vai ser extraído para essa minha interface, tá? E eu consigo definir também uma estratégia para essa interface, para que ela usine de maneira adequada. Então, nós temos diversos grupos de estratégia, então a gente pode definir aqui e checar qual que é o grupo que melhor vai se adequar para aquela estratégia, para aquela interface, ok? Para que depois o software usine isso de maneira adequada, ok? Então, por exemplo, nesse caso aqui, deixa eu analisar, eu basicamente vou definir como grupo 7, que tem esses implantes aqui, ok? Então, eu defino que é o grupo 7, então quer dizer que a estratégia que vai ser aplicada para essa interface, ela vai ser usada de acordo, tá? Também um software aberto. Se você precisar realizar alguma alteração na estratégia para essa interface, você pode, desde que você tenha conhecimento em cima do software, realizar uma alteração também, se você quiser, tá? Então, quando eu confirmar, e confirmo aqui, ela vai mostrar para mim a interface que foi extraída desse meu objeto, tá? Então, eu tenho aqui a interface, beleza, e eu confirmo. Depois que eu confirmar, ela pergunta se eu quero adicionar dentro de um grupo ou se eu vou criar um grupo novo. Nesse caso aqui, eu vou criar um grupo novo, ok? Então, ela vai utilizar o nome que eu determinei para criar o grupo, tá? Então, quando eu vim em ferramentas agora, Replace, eu vou trocar essa interface pela mesma, ok? Mas só para vocês verem que ela vai estar no finalzinho aqui, interface teste, ela está aqui para mim. Se eu quiser realizar um deslocamento, uma rotação nessa interface, também posso aplicar por aqui, ok? Então, o software vai trocar essa interface para mim, tá? Pela interface de Replace, beleza? Então, eu consigo adicionar facilmente. E diferenças para nós das interfaces, as interfaces externas, como essa, elas são azuis, as internas são laranjas e as de Replace são amarelas, porque dependendo do tipo da interface, a estratégia de usinagem é diferente para que seja usinado de acordo, ok?
Então, nós temos essas três interfaces, essas três diferenças, ok? Dentro, independente da interface, nós temos as opções de realizar os ajustes, que nem eu comentei. Então, eu consigo determinar um ajuste na vertical, tanto para mais quanto para menos, ok? E um ajuste na horizontal, tanto para mais quanto para menos. Então, por exemplo, se eu usar essa interface para um problema de medida do desenho do CAD da interface, eu consigo ajustar ela para mais ou para menos para que ela encaixe de acordo, ok? E também na opção de abutment ainda, eu consigo vir aqui em curvas e superfícies e alterar o dimensionamento do meu furo, né? Então, que nem eu comentei, eu quero, meu furo está com 3.22, meu parafuso tem 3.3, por exemplo. Eu posso vir aqui, 3.35, por exemplo, eu quero. Então, ela vai aumentar esse conduto, quando ela for usinar, ela vai usinar maior do que está exatamente a minha interface, ok? E essas alterações eu posso extrair depois para a minha biblioteca de replace, eu posso deixar padrão isso dentro do software, para a próxima vez que eu for trocar, ela já vai aplicar essa correção no diâmetro de 3.35. Eu também posso, se eu quiser, subir, por exemplo, a parte de final aqui do assentamento, fazendo com que o assentamento fique mais grosso ou mais fino, tá? Então, eu realizei essas alterações, por exemplo, mas foi demais, eu quero voltar para o original. Basicamente, clico aqui, ela volta para o original. E ela sempre te informa qual que é a medida que você está trabalhando aqui no caso, ok? Então, eu consigo realizar essas alterações aqui dentro também, tá? Estou com um projeto aberto aqui, né, de um protocolo, só para demonstrar também a respeito das barras. Então, eu tenho aqui a barra Wing, que nem eu comentei com vocês, ok? Mas dentro do software, aqui em estabilizador, eu tenho as opções de diversas barras. Então, quando eu coloco aqui, eu tenho a barra convencional, que é a que vocês utilizam, ok? Eu sempre posso editar os tamanhos aqui da barra. Se eu quiser, eu posso jogar a parte do meio da barra, deslocando ela, depois posicionando os conectores novamente para que fique de acordo. Eu posso criar uma barra ao redor, por exemplo. Aqui no caso, o disco não coube no disco, né? Mas se fosse um elemento um pouco menor, por exemplo, eu podia usar essa barra que fica ao redor do objeto, tá? Eu tenho a barra maciça, onde nesse caso aqui, né, maciça, desculpa, eu posso posicionar objetos no interior dessa barra para que consiga usinar junto, ok? Eu tenho a barra Wing, okay, que é a barra que eu demonstrei, e em todas as barras nós conseguimos alterar as dimensões. Então, aqui no caso eu crio uma barra com 1.5 de espessura, eu vou criar uma barra agora, por exemplo, com 5 milímetros. Então, dependendo da peça, se for uma peça com uma massa mais alta, enfim, eu consigo criar uma barra mais robusta também. E a altura é a mesma coisa. Agora, a altura, ela está 3 milímetros em relação ao ponto mais alto e ao ponto mais baixo do objeto. Então, se eu quiser, por exemplo, menos 2, eu consigo deixar essa barra mais baixa também. Okay? E tem a barra maciça, que ela vai fazer uma barra literalmente maciça para mim. Se eu quiser, também posso ajustar espessura, altura, determinar aqui o que eu tenho que determinar para o software fazer de maneira adequada. Okay? E eu tenho um projeto aqui já aberto, que eu só vou demonstrar a simulação residual para vocês. Ele já está calculado. Okay? Então, aqui eu tenho um disco multilayer. Então, basicamente, eu venho aqui, tenho as duas simulações que eu demonstrei, eu vou demonstrar somente a residual agora por questão de tempo. Tá? Então, aqui eu consigo definir, eu tenho essas três opções, eu consigo visualizar o que vai ser feito da minha peça diferente. Nesse caso aqui não tem quase nada de diferente, né? Ela conseguiu usinar toda a região, mas eu tenho onde mostra tanto o STL quanto o resultado da minha usinagem. Eu tenho aqui mostra somente o meu STL e eu tenho aqui mostra o resultado da minha usinagem. Então, podem ver aqui que nos conectores, por exemplo, é uma região que está diferente do meu STL, porque o conector em tese não está no meu STL, quer dizer que ele vai deixar material a mais naquela região. E eu tenho alguns pontos aqui que está usando um pouquinho a mais, por exemplo, por uma definição que a gente colocou no software para realizar uma profundidade um pouquinho melhor de suco, né? Então, dentro do software eu consigo determinar e visualizar isso de maneira adequada, ok? Então, basicamente, isso que eu queria demonstrar para vocês. Eu vou abrir de novo o e-mail,
tá? Para definição aqui caso vocês tenham dúvidas. Então, esse e-mail aqui vocês podem enviar para nós, tá? Com relação às dúvidas que vocês tenham a respeito do software, se vocês quiserem testar o software. Hoje, nós temos pós-processador para diversas máquinas de mercado, tá? Então, a gente consegue operar e rodar diversas máquinas. Então, se vocês têm interesse em testar o software, manda um e-mail para esse e-mail aqui, que a gente vai encaminhar vocês para um distribuidor local ou para quem está mais adequado para fazer esses ajustes e instalação, treinamento, enfim. E na questão de teste do software, tá? Vocês não são obrigados a comprar o software e daí testar. A gente sempre disponibiliza um período para que vocês possam testar o software e verificar realmente que tem diferença, que o software ele é muito melhor que um CAN fechado, ok? E que vocês podem testar nesse período e depois, se quiserem, faz a aquisição, enfim, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode enviar nesse e-mail. E se vocês quiserem testar o software também, encaminha nesse e-mail que a gente encaminha para vocês o distribuidor local, ok? Gente, agradeço a atenção de vocês. Obrigado por participarem. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato.